vocês têm que se preparar para vocês fazerem contribuições ao conhecimento em escala que tenha valor universal. Porque só vocês se colocando aí é que vocês vão poder exercer depois a influência benéfica sobre o Brasil. E você precisa se tornar uma coisa mais forte e mais estável do que o Brasil para você poder influenciá-la beneficamente. Então, Aristóteles já dizia o seguinte, que numa luta tem um sujeito que cai e outro que fica como está. Quem ganhou? O que fica como está. Então, quer dizer, a vitória na luta é a capacidade de mover sem ser movido, de transformar sem ser transformado. E tem um sujeito que saiu inteiro, mais ou menos inteiro como entrou. O outro saiu todo quebrado. Quem mudou mais? Essa observação é fundamental. Então, isso quer dizer que a estabilidade, a permanência, é condição sine qua non de poder exercer uma influência. Então, Lao Tzu dizia que o melhor dos governos é aquele governo que não faz nada, que ele simplesmente está lá. Porque se o governo começa a mexer muito, ele mesmo entra dentro do caos social e se dissolve e cai. Então, aqui na vida intelectual também é a mesma coisa. Quer dizer, você tem que ter uma estabilidade, uma permanência, uma firmeza que te permita, então, exercer a influência benéfica. Se você mesmo entra no redemoinho aí, você não vai influenciar nada, você vai levar porrada tudo para lá. Então isso quer dizer que as suas contribuições ela tem que ter uma solidez permanente. Se você não é capaz de fazer, vamos dizer, descobertas na ciência, criações na arte, tal, que tenham um valor permanente que se prolonga para muito além do seu tempo, você não vai fazer nada pelo Brasil. Então, quer dizer, nós estamos aqui tentando formar grandes pensadores, grandes escritores, grandes homens de ciência. Entendeu? E eu sei que você tem a capacidade de ser isso, eu sei pelas perguntas que me chegam. E eu sempre soube que o Brasil tinha essas pessoas. O único problema é como jogar uma rede suficientemente ampla para pegá-los. Escondido está um no Amazonas, outro em São Tomé das Letras, outro lá em Pedro Roque Cabalheiro, tá entendendo? Eles não têm contato nenhum entre si, estão completamente soltas. O simples fato de juntá-las e fazer elas ouvir um discurso comum já dá uma força monumental para elas. Então, esta é a primeira vez que se junta no Brasil, primeira vez na história brasileira, que se junta uma massa de talento nacional capacitada. Nunca se fez isso. Porque você poder juntar as pessoas geograficamente é utópico. Então, por isso é que eu não tenho a menor dúvida de que só em matéria de educação, no momento, só este experimento tem algum futuro, o resto não tem. O que quer que se esteja fazendo de educação no Brasil, só perde tempo total. Então, eles também precisam entender a responsabilidade que está nas suas mãos. Agora não fique assustado com a responsabilidade. Porque foi ela que vocês vieram buscar. É isso? Então, e note bem, você também não pode encarar esta responsabilidade intelectual com os olhos do ambiente submedíocre no qual você está. Porque do ponto de vista desse ambiente, a pessoa capacitada para esse tipo de trabalho que eu estou mencionando, ou é um deus, ou é um monstro de presunção. Nós não somos nem uma coisa nem outra, nós somos apenas profissionais sérios da área da inteligência, como sempre existiu e sempre existirá. É que o profissional sério, né, dos estudos é um tipo desconhecido no Brasil. Ele não faz parte
da galeria de personagens, né, que entra no debate cultural político brasileiro. Isso para vocês verem o ponto onde nós chegamos. Olha, eu comecei a ficar assustado com isso quando eu vi que justamente tudo que era enormemente bom no Brasil, tudo que era anormalmente bom, era justamente o que era esquecido. E, na melhor das hipóteses, davam importância ao que era medianamente bom, ou mediocremente bom. Quando não, aquilo que absolutamente não valia nada. Outro dia eu estava conversando, recomendei a um amigo meu que lesse o romance do Zé Geraldo Vieira. O Zé Geraldo Vieira é um escritor menor que Machado de Assis. É o mais importante escritor brasileiro do século XX. Não há nada que se compare. Não há nada. Graciliano Ramos, comparado com ele, é apenas um amador. Tá entendendo? No entanto, se você procura um livro dele, agora não tem edição. José Geraldo Vieira. Então, ora, e pior, enquanto ele viveu, todo mundo sabia disso. Por quê? Porque havia um ambiente de escritores e de bons leitores até os anos 50, 60, capazes de absorver o Zé Geraldo Vieira. Absorver, processar e compreender até um certo ponto. Não é isso? E eu sou capaz de datar, não, aqui não lembro a data precisamente, mas posso datar o ponto em que a obra dele se tornou incompreensível para o público. E esse ponto foi um ensaio do Antônio Cândido, em que ele, reconhecendo os méritos do escritor, etc., etc., tentava fazer dele uma análise marxista e, né, situar os personagens dele sociologicamente em termos de classe social. Né? Bom, a partir daí, quem quer que lesse isso, se você assimilou isso, você nunca mais vai entender o Zé Geraldo. Nunca mais na sua vida. Né? Porque não é o que você tentar entender Dostoiévski com base do esquema das classes sociais. Então, tá aí, nós temos aí mais uma contribuição. Né? O Antônio Cândido foi o sujeito que escreveu o pior ensaio interpretativo sobre o Graciliano Ramos, onde ele, obviamente, ele confunde o autor com o personagem, ele não sabe distinguir o autor do personagem. Né? Quer dizer, que é o erro mais primário que um crítico pode cometer. Né? No Brasil é tido quase como um papa. Né? Quer dizer, eu, Caetano, considero o Zé Geraldo Vieira porque o pior crítico brasileiro que eu li. Antônio Cândido. O que eu falei? Não é o Zé Geraldo, Antônio Cândido, perdão. O Zé Geraldo fazia crítica de pintura. E, aliás, era um péssimo crítico de pintura. Os artigos do Zé Geraldo, que escreveu na Folha, eram absolutamente incompreensíveis. Né? Mas eu não estou falando dele como crítico de pintura, estou falando dele como romancista. Não que os artigos fossem mal escritos, eram maravilhosamente escritos, você só não sabia do que eles estavam falando. O coitado do pintor criticado, quando lia, eu nunca tinha percebido isso. Mas, inclusive, eu não creio que os artigos de crítica literária dele, de crítica de arte dele, tenham sido jamais publicados em livro. Eu acho que ninguém nem se preocupou com isso. É um aspecto muito, muito menor da obra dele. Né? O que ele era mesmo, ele era a encarnação, vamos dizer, do romancista, quer dizer, o homem que conta uma história. Né? E, quer dizer, lidando, vamos dizer, com temas, que são, sobretudo, vamos dizer, a responsabilidade moral, né? O perdão, o sentido último da vida, etc. Temas que transcendem infinitamente, né, esta pataquada antropológica brasileira. Achando. E, ao mesmo tempo, os personagens do Zé Geraldo são geralmente pessoas de muita cultura, que era o ambiente onde ele vivia. Né?
Então, são escritores, são artistas, são diplomatas, são chefes de governo, né? São potentados, né, da indústria, do comércio, das artes, etc, etc. E, evidentemente, o mundo de ideias no qual esses personagens vivem está muito acima da preocupação dos seus remanescentes, né? Então, vamos dizer, não é o tipo de leitura no qual você vai encontrar, por exemplo, o cotidiano da vida brasileira. Também ele está lá, mas está lá colocado, onde ele mexe com isso é também absolutamente genial, tá certo? Mas está sempre colocado dentro do quadro que vai, né, infinitamente além disso. E o Zé Geraldo também se caracteriza por usar muito a técnica poética. Quer dizer, os personagens dele começam a falar de um negócio e daí eles se entusiasmam e vão e criam poemas em prosa de uma beleza assim alucinante, coisa de se pirar a cabeça, né? Então, você pensa assim, bom, mas não há personagens que falam assim, eu digo, como não? Eu conheci um personagem que fala assim, o Bruno Tomé, ele falava assim. O Bruno Tomé, você conversar com ele compunha obras literárias na conversação, era uma coisa, ou de uma beleza, ou de um humorismo, ou de uma profundidade extraordinária, né? Então, bom, não reflete, evidentemente, a sociedade brasileira, né? Mas reflete o estado do mundo, e é disso que o Zé Geraldo está falando. Quer dizer, como concepção do mundo, como a riqueza de perspectivas, como compreensão dos problemas mais profundos da alma humana, bom, nada há na literatura brasileira que se compare com o Zé Geraldo. Nada. Aí você pega o mundo no Brasil, é um mundo pequenininho assim, comparado com isso. São 2 ou 3 símbolos e vai lá, acabou. Né? Não que não seja um grande escritor, é um grande escritor dentro das suas limitações. Eu acho que o único sujeito que está na altura assim, do Geraldo Vieira é o Machado de Assis. Mas também a coisa do Machado é muito outra. O Machado sempre lidou com um meio social limitado e deprimente. O universo do Machado é constituído, né, de personagens sem nenhuma grandeza, mesquinhos, mentirosos, farsantes. É a maior galeria de mentirosos que tem na literatura universal. É a obra do Machado. Muitos deles semi-loucos, tá certo? Mas eu digo semi-loucos porque são pessoas que circulam na sociedade e que ninguém percebe que é louco, mas quando você vai ver, é completamente louco. Quer dizer, é um louco no meio de loucos que não percebem que ele é louco, né? Então, isso aí, vamos dizer, é o... Pega uma cigarra para mim no meu casaco. Me dá o seu aí enquanto isso aí. Então, ao passo que o tema do Zé Geraldo é a história do mundo. Os personagens dele, assim, assistem a Guerra de 14, o Tratado de Versalhes, a aparição de Fátima, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Segunda Guerra, eles assistem tudo isso, eles estão lá no meio, né? Então, que é um campo de referência enormemente maior que o do Machado, e são, dentre esses personagens, muitos têm uma grandeza, ou uma grandeza trágica, ou até uma grandeza moral, grandeza intelectual, fora do universo do Machado. Vamos dizer, é mais fácil você fazer literatura com personagens medíocres e ruins. Não é isso? Então, agora, quando você pega personagem que tem grandeza, digo, opa. Quando você, por exemplo, você pega o idiota Dostoiévski, que denomina idiota ironicamente, o príncipe Mishkin não é um idiota de maneira alguma, é um santo,
É isso. Então, você vê que para dar um sinal dessa santidade, dessa capacidade profética, tal, o próprio Dostoiévski teve que usar um procedimento irônico. Não é isso? O Jorge Bernanos escreveu o Diário de um Pároco da Aldeia, que é a vida de um santo. Né? Ele teve que retratar a vida do santo através dos olhos ingênuos do próprio santo, que não tem a menor ideia de quem ele é. Entendeu? Então, são coisas difíceis, né? Por exemplo, você retratar, vamos dizer, grandes virtudes humanas, generosidade, coragem e tal, isso é muito difícil em literatura. É mais fácil você retratar um bandido, um cara perverso, entendeu? E o Zé Geraldo não tem medo disso, não, ele vai e mete as caras. Né? Então, vamos dizer, eu até entendo, vamos dizer que o mundo dele é um mundo de belezas e virtudes que são desconhecidas na sociedade brasileira em geral. Então, para o padrão de verossimilhança aceito nesta sociedade, aquilo é inverossímil. Agora, foi também a impressão que eu tive quando eu li a primeira vez.